Olá, aqui é Rose Brito e nessa meditação vamos trabalhar o perdão e o alto amor. Seremos tratados por Saint Germain com a chama violeta e os nossos irmãos estelares pleiadianos no Monte Shasta. Bem-vindo, bem-vinda a esta viagem de transmutação e cura. Agora, permita-se parar de fazer, parar de pensar tanto, parar de sustentar o mundo por alguns instantes e simplesmente receber. Encontre uma posição confortável. Sinta o corpo repousando, sendo sustentado, apoiado, seguro. Se você estiver sentado ou sentada, sinta a base do seu corpo sendo amparada. Se estiver deitado, deitada, sinta a superfície abaixo de você acolhendo o seu peso, sem exigir nada, sem pedir nada, apenas sustentando. Feche os olhos devagar, como quem fecha as portas do mundo externo, para abrir as portas do mundo interior. Respire profundamente pelo nariz, muito devagar, sentindo o ar tocar as narinas, descer pela garganta, abrir espaço no peito, expandir o abdômen e solte pela boca, longamente, lentamente, como se a expiração levasse embora o excesso, o ruído, a pressa, o peso invisível acumulado. Mais uma vez, inspire, acolhendo o ar como um bálsamo fresco e expire, soltando tudo o que você não precisa carregar agora. E mais uma vez, inspire paz, expire esforço, expire presença, expire tensão, inspire luz, expire cansaço. Agora, deixe a respiração encontrar o próprio ritmo. Não é preciso controlar, não é preciso acertar, apenas sentir, apenas permitir, apenas afundar suavemente num estado cada vez mais profundo de entrega, de descanso, de redenção amorosa. Sinta a testa se alisando por dentro, os músculos ao redor dos olhos soltando, as pálpebras repousando, pesadas e tranquilas. A boca suave, a língua relaxada, a garganta aberta. Os ombros descendo um pouco mais e um pouco mais,
como se uma mão invisível de luz os tocasse e dissesse: você pode soltar. Sinta os braços ficando mais pesados, as mãos mais quentes, o peito macio, o abdômen mais livre, os quadris se rendendo ao apoio, as pernas relaxando por dentro, os pés tranquilos, imóveis. E talvez você já perceba que quanto mais relaxa o corpo, mais a mente se aquieta. E quanto mais a mente se aquieta, mais o seu campo interior começa a se abrir. Agora, imagine ou apenas sinta uma névoa violeta surgindo ao seu redor, muito suave no início, quase imperceptível, com um perfume luminoso no ar. Essa névoa vai se adensando, ficando mais viva, mais presente, até envolver completamente o seu corpo como um manto de luz líquida. Essa é a chama violeta de Saint-Germain, uma presença de compaixão profunda, uma inteligência amorosa que conhece todos os cantos do seu ser, até aqueles que você esqueceu. Sinta essa luz violeta tocando sua pele, como um veludo morno, como seda vibrante, como uma carícia energética que percorre seus braços, suas pernas, seu peito, suas costas, seu rosto. E agora, essa chama entra pelos poros, passa pela pele, pela musculatura, pelos ossos, pelas memórias guardadas nas células, pelos sentimentos antigos que ainda habitam o corpo em silêncio. E vai dissolvendo com infinita delicadeza os restos de medo, as culpas antigas, a vergonha silenciosa, as cobranças que você fez a si mesmo, os pesos emocionais que você suportou por tempo demais. Não há luta aqui, não há esforço, não há punição, há apenas transmutação, há apenas luz entrando onde antes havia tensão, há apenas amor tocando o que antes parecia endurecido. Agora, acima da sua cabeça, um ponto de luz branca começa a brilhar, muito alto, muito puro, como uma estrela consciente se abrindo sobre você. Essa estrela se alonga e se transforma em uma coluna de luz, branca dourada, que desce lentamente do alto. Ela toca o topo da sua cabeça e no instante que toca,
Algo em você reconhece essa frequência, como se sua alma dissesse: sim, eu me lembro. Sinta a coluna branca dourada entrando pelo seu chakra coronário, descendo pelo centro da cabeça, pela garganta, pelo coração, pelo abdômen, pela base da coluna, pelas pernas, até os pés. Você está agora entre duas inteligências sagradas, a chama violeta ao redor, a luz branca dourada atravessando você. Uma purifica, a outra abençoa. Uma dissolve o que pesa, a outra reacende o que é essencial. Neste exato momento, seu corpo etérico começa a despertar, uma versão luminosa de você, sutil, bela, expandida. Começa a se revelar a partir de dentro do seu próprio corpo. Sem pressa, sem ruptura, sem nenhum medo, apenas com delicadeza. O seu corpo etérico começa a se desprender suavemente do corpo físico, como uma bruma dourada tomando forma, como uma consciência luminosa se erguendo em paz. Você continua completamente segura, completamente amparado, completamente protegida e ao mesmo tempo cada vez mais leve, cada vez mais sutil, cada vez mais aberto a dimensões da cura profunda. À sua frente, um túnel de luz começa a se formar, um túnel iridescente, vivo, pulsante, feito de camadas de cor que respiram, violeta, azul celeste, rosa nacarado, dourado solar, verde esmeralda, branco perolado. Entre nele agora, deixe-se conduzir, não é preciso caminhar, a própria luz o leva. Sinta a temperatura perfeita desse espaço, um frescor delicado misturado a um calor sutil, como se o ar o abraçasse por dentro e por fora ao mesmo tempo. Pequenas partículas luminosas tocam sua pele etérica, como pó de estrelas, como cristais microscópicos vibrando ao redor de você. Talvez você perceba um formigamento nas mãos, nos pés, na testa, no centro do peito. Ao longe, há sons muito suaves, quase como sinos de cristal, quase como vozes estelares, quase como uma água luminosa correndo dentro do espaço. Você não apenas ouve, você sente esses sons atravessando seu campo.
E então o túnel se abre e diante de você, majestoso, silencioso, magnético, aparece o Monte Shasta. Respire. Respire profundamente este lugar. O ar é puro, fresco, cristalino, carregado com o perfume dos pinheiros, dos cedros, da terra úmida, do musgo antigo, da neve distante e do mineral vivo das rochas sagradas. Uma brisa toca seu rosto, fresca, macia, consciente. Ela limpa sua mente como água limpa um espelho. Ela varre os restos de confusão, abre espaço dentro de você. Observe a montanha, branca no alto, verde nas encostas, azulada na distância, imensa, antiga, desperta. Ela não é apenas uma montanha, ela é uma presença, uma consciência, um portal. Você ouve um riacho ao longe, o som da água correndo por entre pedras polidas pelo tempo. Ouve o vento tocando as copas das árvores. Ouve pássaros distantes e por trás de todos esses sons há um silêncio sagrado, um silêncio que parece escutar você. Sinta o chão sob seus pés etéricos, macio, coberto de agulhas de pinheiro, musgo úmido, terra viva. Cada passo é leve, você quase flutua, como se esse lugar o reconhecesse e o recebesse com reverência. À frente, 3 presenças de luz se aproximam. Os Pleiadianos, altos, luminosos, serenos, com pele perulada em tons de prata e azul suave, olhos profundos, imensos, compassivos, roupas fluídas que parecem feitas de névoa estelar e cristal líquido. Ao redor deles, o ar cintila. Há uma paz tão intensa em sua presença que só de olhar para eles, algo dentro de você já começa a se desfazer e a se reorganizar ao mesmo tempo. E ao lado deles manifesta-se Saint-Germain. Sua presença é nobre, amorosa, imensa, vestida em violeta profundo com detalhes dourados. Ele se aproxima como um mestre que nada exige, mas tudo compreende. Seus olhos tocam você com misericórdia e, nesse olhar, talvez você sinta algo raro,
a experiência de ser completamente visto sem julgamento. Eles o recebem em silêncio por alguns instantes, e esse silêncio cura, porque nele você não precisa provar nada, não precisa esconder nada, não precisa ser diferente do que é. Então, em uníssono, como uma música etérica, eles dizem: amado ser de luz, você chegou, você está em segurança, você está entre aqueles que se lembram da sua essência, você está pronto para receber. Permita que essas palavras entrem no seu peito. Talvez o coração responda, talvez seus olhos internos se encham de emoção, talvez algo desarme. Tudo bem, tudo isso faz parte da abertura. Eles começam a guiá-lo montanha acima. Cada passo aumenta a vibração do ambiente. Você sente o ar mais elétrico, mais vivo, mais inteligente, como se cada átomo do espaço estivesse desperto. O cheiro de ozônio e cristais torna-se mais forte, como depois de uma tempestade sagrada. Sua pele etérica arrepia, sua coluna vibra levemente, seu peito se expande sem esforço. Na encosta da montanha aparece uma entrada discreta, quase invisível para olhos comuns, mas agora ela se revela a você como uma porta de luz geométrica. Círculos dourados, triângulos de cristal, espirais azuis, tetraedros translúcidos, códigos luminosos girando em silêncio. Os pleiadianos elevam as mãos e as geometrias respondem à frequência deles. A porta se abre, vocês entram. Você está agora em uma câmara sagrada de cura dentro do Monte Shasta, circular, ampla, viva. As paredes feitas de quartzo, ametista, selenita e cristais azulados que emanam luz de dentro para fora. O teto é abobadado, translúcido e revela um céu estrelado mesmo no interior da montanha. No centro, um cristal mestre desce como um sol silencioso de luz branca dourada. O chão é liso, aquecido e desenhado por veios naturais de ouro e prata. No centro da câmara repousa o leito cristalino de cura, vivo, translúcido, consciente. Ele muda de cor suavemente, entre branco perolado, azul líquido e violeta sutil. Ao se aproximar, você sente que ele o reconhece, como se tivesse esperado por você. Os pleiadianos
o convidam a deitar-se. Faça isso agora, com confiança, com entrega. Assim que seu corpo etérico repousa sobre o leito, ele se molda perfeitamente a você, sustenta cada curva, cada centro energético, cada tensão escondida, cada memória silenciosa. Você se sente completamente amparado, como se tivesse deitado, deitada sobre a própria inteligência amorosa do universo. Uma onda de calor suave sobe dos seus pés, percorre tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, quadris, abdômen, peito, braços, garganta, cabeça. E junto com esse calor, pequenas correntes de luz percorrem o seu corpo, como dedos luminosos, como pequenos rios de energia, como milhares de centelhas acariciando cada parte sua por dentro. Os 3 pleiadianos assumem posições ao seu redor em fórmula de triângulo. Saint-Germain fica à sua cabeceira. Os cristais da câmara intensificam o brilho, o ar pulsa, a luz respira, a cura começa. Saint-Germain ativa a chama violeta ao redor do seu campo. Ela gira como um espiral vivo, subindo, descendo, atravessando sua aura em camadas, alcançando memórias, cordões, impressões, densidades antigas. Sinta essa espiral violeta removendo suavemente tudo que já cumpriu seu papel, ressentimentos, autocondenações, lealdades inconscientes à dor, promessas de sofrimento, medos de ser feliz, medos de se abrir. Tudo isso se torna visível à luz, apenas para ser libertado. Se memórias surgirem, deixe surgir. Se rostos aparecerem, deixe aparecer. Se emoções subirem, deixe subir. Nada vem para machucar você. Tudo vem para ser visto, acolhido e transmutado. Agora, um pleiadiano coloca as mãos sobre o centro do seu coração. Uma luz rosa dourada se acende, primeiro suave, depois intensa, até se tornar um sol terno e pulsante dentro do seu peito. Sinta o coração aquecer, sinta o peito abrir, sinta as costelas respirarem como pétalas. Talvez venha uma emoção antiga, talvez uma lágrima interna, talvez uma vontade de suspirar profundamente. Permita, o coração está reaprendendo a confiar na vida.
outro pleiadiano ativa o plexo solar. Uma luz dourada, âmbar e branca começa a girar nessa região. Ela dissolve o medo de não ser suficiente, o medo de falhar, o medo de ocupar espaço, o medo de brilhar. Você sente calor no abdômen, talvez uma pressão, talvez um nó se soltando, talvez uma força tranquila se levantando dentro de você, não uma força dura, uma força limpa, uma dignidade serena. O terceiro pleiadiano se posiciona na garganta e no terceiro olho. Uma luz azul cristalina misturada a violeta prateado vibra nessas regiões. Verdades engolidas, palavras caladas, intuições negadas, silêncios dolorosos começam a se desfazer como gelo sobre o sol. A garganta se abre, a testa se expande, a mente clareia, a visão interior desperta. Talvez você veja cores, símbolos, rostos, lembranças ou apenas sinta um grande espaço se abrindo dentro da sua cabeça. Agora, os pleiadianos elevam ainda mais a frequência. Eles iniciam a ativação das geometrias sagradas no seu campo. Sobre o seu corpo surge a flor da vida, dourada, pulsante, perfeita. Círculos de luz entrelaçados em absoluta harmonia. Ela gira lentamente acima de você, emanando ordem divina, equilíbrio, unidade, lembrança da perfeição original da alma. Sinta a flor da vida descendo pelo seu campo, tocando coronário, testa, garganta, coração, plexo, ventre, base, pernas, pés e reorganizando suavemente tudo que estava desalinhado, como se cada círculo de luz dissesse ao seu corpo: lembre-se de como é estar em ordem. No seu coração, os pleiadianos ativam um hexagrama luminoso, 2 triângulos entrelaçados, céu e terra, alma e corpo, espírito e matéria, dar e receber, masculino e feminino. Tudo que estava em conflito começa a se reconciliar dentro de você. Sinta um profundo equilíbrio emocional se instalando, como se partes suas que estavam separadas se abraçassem, como uma antiga divisão interna começasse a se curar. Agora, ao redor do seu corpo etérico,
forma-se uma Mérkaba cristalina, 2 tetraedros de luz girando em direções complementares. Quanto mais ela gira, mais o seu campo se expande, se protege, se ilumina. Sinta vibrações finas percorrendo todo o corpo, um formigamento nas mãos, nos pés, na coluna, na nuca, na testa. Você está dentro de uma arquitetura viva de luz. Abaixo do leito surge o cubo de Metatron. Linhas douradas e azuis se conectam em precisão sagrada. Cada ponto, cada linha, cada conexão reorganiza sua energia, sua mente, seus corpos sutis, sua memória espiritual. Sinta sua mente se limpando. Sinta a dispersão se dissolvendo, sinta os excessos saindo, sinta as partes fragmentadas sendo gentilmente reunidas, como se algo em você estivesse voltando ao centro, voltando ao eixo, voltando para casa. Os cristais da câmara começam a emitir raios direcionados, verde esmeralda para a regeneração, azul safira para a serenidade e verdade, rosa dourado para consolo e amor, branco dourado para bênção e purificação, violeta para transmutação profunda. Sinta esses raios entrando em seus órgãos, em seu sistema nervoso, em suas glândulas, nos músculos, nos ossos, no sangue e também nas emoções antigas, nas crenças limitantes, nos registros da alma. Se houver uma dor específica, um medo, uma relação, uma memória, uma parte do corpo pedindo cuidado, traga isso gentilmente à consciência agora. Sem esforço, sem análise, apenas ofereça isso à luz. E observe, os pleiadianos direcionam exatamente a frequência necessária para esse ponto. Talvez venha calor, talvez um frio suave, talvez tremor interno, talvez alívio, talvez um vazio sendo preenchido de amor. Saint-Germain se aproxima mais. Sua voz toca não os ouvidos, mas a alma. Ele diz: perdoe, perdoe a versão sua que sobreviveu como pôde, perdoe o coração que endureceu para não quebrar, perdoe o tempo que cansou, perdoe o tempo, perdoe o caminho. Você não está atrasado, você está despertando. Deixe essas palavras entrarem bem fundo e repita
internamente se desejar. Eu me perdoo. Eu libero esse peso antigo. Eu devolvo à luz o que não preciso mais carregar. Eu sou digna de amor. Eu sou digno de paz. Agora, diante de seu coração, surge a imagem de sua criança interior. Veja, aproxime-se, observe seus olhos, seu rosto, sua necessidade de amor e envolva essa criança em luz rosa dourada. Diga a ela por dentro: eu vejo você. Eu acolho você. Eu estou com você. Você é amada. Você é suficiente. Veja essa criança recebendo esse amor, respirando esse amor, confiando nesse amor, e agora ela se aproxima de você e lentamente se funde ao seu coração, trazendo de volta sua inocência, sua vitalidade, sua sensibilidade sagrada. Acima do seu terceiro olho, uma espiral dourada é ativada e gira lentamente, abrindo a visão interior, purificando a percepção, restaurando a confiança na sua intuição. Na garganta, um lótus azul geométrico pulsa e expande sua verdade. No ventre, uma espiral prateada desperta criação e segurança. Na base da coluna, um tetraedro rubi estabiliza sua presença na Terra. Você está sendo elevado, elevada e enraizado ao mesmo tempo. Permaneça alguns instantes apenas recebendo, sem compreender tudo, sem traduzir tudo, sem apressar nada, apenas receba. Agora, a intensidade começa a se suavizar. A Mérkaba desacelera delicadamente. O cubo de Metraton permanece, mas mais sutil. A flor da vida expande-se como bênção ao redor do seu campo. Os raios dos cristais tornam-se mais suaves. Tudo entra em integração. O leito cristalino pulsa uma última vez, um pulso profundo, silencioso, amoroso, selando a cura, ancorando a nova frequência, organizando
tudo que foi tocado. Respire profundamente. Perceba como você está agora. Talvez mais leve, mais amplo, mais clara, mais inteira. Talvez como se houvesse mais espaço dentro de você, mais silêncio, mais ternura, mais presença. Os pleiadianos sorriem. Saint-Germain estende sobre você um manto violeta dourado de proteção e compaixão. Ele diz: leve essa frequência com você. Ela vive em sua respiração. Ela vive em seu coração. Ela vive em cada escolha de amor que você fizer a partir de agora, e sempre que chamar, nós estaremos aqui. Agora você se senta devagar sobre o leito cristalino. Levanta-se com suavidade, sente-se leve, lúcida, banhada por paz. Agradeça em silêncio. Eles o acompanham até a saída da câmara. A porta de luz se abre novamente. O ar fresco do Monte Shasta toca seu rosto. As árvores, o céu, o vento, a montanha, tudo parece mais luminoso agora, e você também. O túnel de luz multicolorida se abre diante de você. Entre nele suavemente. Você está retornando, trazendo com você a cura, a lembrança, a reorganização, a bênção. Sinta seu corpo etérico se aproximando do corpo físico, alinhando-se perfeitamente. Cabeça, garganta, coração, ventre, pernas, pés, e então, com delicadeza, encaixando-se novamente no corpo físico. Agora, sinta o corpo físico, os pés, as pernas, o quadril, o abdômen, o peito, as costas, os braços, as mãos, o pescoço, o rosto, a cabeça. Sinta a superfície sob você. Sinta a temperatura do ambiente, escute os sons ao redor, respire profundamente 3 vezes. Na respiração, volte ao corpo. Na segunda, volte ao presente. Na terceira, traga paz com você. Mova os dedos das mãos, os dedos dos pés. Talvez alongue um pouco o corpo e quando se sentir pronto, abre os olhos devagar, como quem retorna de um templo sagrado, trazendo luz nos olhos, paz no peito e silêncio na alma. Você está em cura, você está em amor, você está em luz
e algo dentro de você agora se lembra. Namastê. Gratidão